Então, hoje, mais um encontro do Literatura e Invisibilidades em Debate. Queremos dar as boas-vindas a todos os presentes hoje. Nós temos participantes de todos os campi da UFRA e de várias instituições de várias partes do Brasil. Esse ciclo de palestras e debates procura discutir questões diversas que girem em torno de problemáticas como diferença, identidades e invisibilidades, e suas relações com as produções culturais, literárias, discursivas e epistemológicas dos sujeitos dissidentes das normas de gênero, sexualidade, raça, etc. Temas como racismo, educação intercultural, sistemas de representação, as microfísicas do poder, os processos de subjetivação, são alguns dos temas pertinentes para os debates. A programação desse Literatura e Invisibilidades em Debate iniciou na semana passada e se estende até o final de agosto, com a presença de uma diversidade de pesquisadoras e de pesquisadores de várias partes do Brasil e de diversas instituições. O Literatura e Invisibilidades em Debate é organizado pelo Grupo de Estudos em Literatura e Invisibilidades e também faz parte do projeto de extensão Clube de Leitura, Literatura e Invisibilidades, Formação de Leitor e Diversidade. Nosso segundo encontro é dedicado à memória de Alexandre Ivo. Todas as semanas, ou todos os encontros, nós dedicaremos a alguém ou a alguma causa. E esse segundo encontro é dedicado à memória de Alexandre Ivo, assassinado em junho de 2010, há 10 anos, aos 14 anos de idade. Alexandre, como tantos que descobrem um amor no aconchego do outro, sem importar-se com o sexo oposto ou não, coloriu sua vida com o arco vivido e belo da alegria, da amizade, companheirismo e amor pela literatura. Sua última leitura, A Menina que Roubava Livros. Roubaram brutal e covardemente seu riso, sua fala, sua vida. Roubaram sua possibilidade de amar, com a homofobia que nos fere e mata diariamente. Ivo, condenado à morte por ser amor sem medida, condenado por dar as mãos aos seus iguais. Ivo, 3 letras para designar um nome que, como uma árvore ao ser cortada, resiste, brota e cresce ao lado do amor e do respeito. Ivo, 3 letras para designar um nome, uma árvore ao ser cortada, resiste e brota, e cresce ainda mais frondosa. Seguiremos na luta e vamos continuar ao lado do amor e do respeito, sempre presente. Somos da Universidade Federal Rural da Amazônia, pertencemos ao GELIX, Grupo de Estudos em Literatura, Cultura e Sociedade, grupo de pesquisa vinculado ao CNPq, que agrega docentes, pesquisadores do curso de Letras e Língua Portuguesa do campus Tomé Açu e seus respectivos discentes e orientandos. No dia de hoje, a temática é Estudos Fraseológicos e Relações de Gênero, e contamos com uma professora e pesquisadora da casa, que será a seguir apresentada pela nossa mediadora de hoje, a diretora do nosso campus de Tomé Açu, a professora doutora Ticiane Lima. Antes de dar continuidade, gostaria de agradecer, desde já, a palestrante pela belíssima disposição, aos intérpretes de Libras, o Cláudio e o Alain, que garante a acessibilidade comunicativa, aos profissionais da TI do campus Tomé Açu, o Everson, a Josiane e o Wagner. Sem eles, não conseguiríamos tornar possível essa transmissão. Agradeço ainda a professora Rafaela Akimi, sempre nos ajudando na organização e na interação com os intérpretes e com a TI. E, por fim, agradecemos as integrantes do grupo de estudos em Literatura e Invisibilidades, companheiras de estudos e debates e de muitas afetividades.
e agradecemos mais uma vez a presença de todos e todas, que a gente tenha um momento muito agradável de conhecimento, de debate e de crescimento acadêmico e pessoal. Agora, passamos a palavra à professora doutora Ticiane Lima, que apresentará a nossa palestrante e daremos seguimento às suas falas. Lembrando que, ao longo da fala da professora, você pode deixar comentários e perguntas no chat. Como eu disse, a frequência está sendo contada por um dispositivo, por um aplicativo. Não precisa colocar o nome ali. Então, vamos deixar o chat para perguntas e comentários sobre a palestra. Com a palavra, a professora Ticiane. Primeira, boa tarde. Seja mais um grande sucesso, liderado pelo curso de letras, pelo nosso coordenador Marcelo. É sempre muito rico ver esse debate que tem acontecido constantemente no nosso campus aí em movimento. Agradeço o convite, professor Marcelo, por participar aqui com você. Parabenizo a professora Carlene por ter aceitado o convite, o desafio, para estar falando de temas tão atuais, né, e tão complexos dentro dessa nossa atividade. Queria dizer que estamos aí com quase 120 pessoas na sala, o que significa que é muito rico, que a gente tem chegado aí em diversos cantos, né, em diversos mundos. Então, vamos lá. Além de ser uma pessoa aí maravilhosa, professora Carliane, com uma espiritualidade 100%, ela ainda possui graduação em literatura plena em língua inglesa pela Universidade Federal do Pará, graduação em licenciatura plena em letras, língua portuguesa, pela Universidade Federal do Pará, mestrado e doutorado em letras, linguística e teoria literária pela Universidade Federal do Pará. É docente do curso de Letras e Língua Portuguesa da Universidade Federal Rural da Amazônia, a nossa UFRA. Tem experiência em áreas de linguagem, com ênfase sociolinguística e de aletologia, área de interesse. Veja só, a professora Carlene tem participado conosco, é uma professora que veio completar o nosso corpo docente de professores, de pesquisadores, ingressante do nosso último edital, para brilhantar aí essa equipe do curso de letras, que já é uma equipe maravilhosa, bem como o Campo de Tomé Açu, que conta com diversos profissionais super competentes. Professora, desejo um excelente momento. Os alunos que quiserem fazer alguma pergunta no decorrer da atividade, pode já automaticamente escrever aqui no chat para ser conduzido e dizer que o Campo de Tomé Açu tem sido marcado pela palavra superação. Dentro da construção desses debates, acolhendo e trazendo esse momento de reflexão para a nossa comunidade, nossos alunos e técnicos. Professora doutora Carlene, contigo. Um abraço. Obrigada, professora Ticiane. Boa tarde a todos e a todas. Eu gostaria de dizer que é um prazer, mais uma vez, participar de mais uma atividade desenvolvida pelo nosso campus e poder compartilhar mais uma tarde com os colegas, com aqueles que estão aqui na sala, que vêm prestigiar a nossa fala e trazer contribuições também para o nosso trabalho. Eu vou começar minha apresentação. Só um minuto. Conseguem me ver? Já estão vendo a minha tela?
Marcelo? Tá aparecendo já, professora. Ok, muito obrigada. Então, antes de começar mais uma vez, cumprimentar a todos, agradecer pela presença. E desta vez eu quero começar agradecendo em especial ao professor Marcelo, que é o coordenador do evento, e que aceitou a minha proposta, né, de palestra para falar sobre fraseologismos e relações de gênero. Esse é um tema que há muito tempo vem aparecendo na minha cabeça, eu vejo algumas produções, e aí eu pensei num momento ideal para falar sobre isso, e o evento caiu como uma luva. Então, eu sou a professora Carlene Salvador, como a professora Ticiane disse. A minha linha de pesquisa toda dentro do curso de letras é voltada para a área da linguística, e no doutorado eu comecei a trabalhar com fraseologia. Então, a fraseologia tem sido o foco do meu trabalho já desde 2017, e como essa área é uma área muito produtiva e se volta para todos os domínios da língua, então eu também encontrei exemplares fraseológicos dentro dessa relação de gênero. Então, a minha proposta hoje é estudos fraseológicos e relações de gênero. Eu coloquei uma chamadinha, né? Tá bonito. Tu vais sair do armário ou bancar o homem mormaço? Então, aí nós vamos ver como é que sair do armário se configura como um fraseologismo, homem mormaço também, e qual é o tipo de fraseologismo que eles carregam em si. Essa é uma relação bastante polêmica, a questão do gênero, mas eu quero começar o esquema da minha palestra com a questão da contextualização do tema e deixando claro que a minha fala ela não é para dizer o que está certo em A ou B. É uma fala voltada para extrair desse corpus os fraseologismos, né, aqueles que nós produzimos durante as nossas interações cotidianas, e que às vezes nem sabemos, são carregados de preconceito, né? São fraseologismos repetidos, e essa é uma das características desse tema. Então, por isso, eu trouxe uma apresentação, eu penso, baseada no respeito, né? Respeito à diversidade, no respeito a quem tem o seu direito de ser. Aí, então, para isso, eu esquematizei a palestra com a contextualização do tema. Depois eu vou falar brevemente sobre fraseologia, um pouquinho sobre gênero, e depois a união dos dois, onde esses dois temas se entrelaçam, onde eles conversam. Aí vou ficar com fraseologia e gênero. Depois da palestra, se alguém quiser entrar em contato comigo, eu deixo o meu e-mail, carlene.salvador77@gmail.com. E começo a minha fala com um ditado que é bem comum, nós já ouvimos muito, que é: o pau que bate em Amélia, ele bate em Francisco, né? Uma reformulação aí de um ditado popular que traz já em si um pouco dessa questão da relação de gênero, né? Nós sabemos que a sociedade patriarcal vem com a noção de que o pau que bate em Chico e bate em Francisco, mas hoje, com a situação que nós temos, né, com um pouco mais de visibilidade que se tem, nós conseguimos reformular e trazer esse ditado para uma atualização, né, que é: o pau que bate em Amélia, ele bate em Francisco. E aí a gente tem uma Maria da Penha, a gente tem umas leis, né, que já amparam e nos permitem, inclusive, modificar algo que é muito cristalizado dentro da língua. Bom, mas esse assunto é um assunto que precisa, como o professor Marcelo introduziu, a homenagem ao Ivo, precisa de ter sensibilidade. E aí eu fui buscar lá no meu acervo, e antes de colocar esse slide, eu quero fazer um adendo de que, durante a procura das imagens para compor a minha apresentação, foi uma procura dolorosa,
porque alguns dos ditados, alguns dos provérbios que eu digitei e que eu gostaria de ter uma imagem que falasse, refletisse um pouco esses ditados, foram imagens muito fortes de violência, né, de distrato, de desamor, se assim nós podemos dizer. Então eu pensei, não, eu preciso levar algo que seja sensível. E aí eu vi um trechinho da música do Dorival Caymmi, que é bem conhecida por todos nós, é uma referência a uma mulher, mas que hoje eu vou desvirtuar um pouco e tentar ampliar esse campo para mais pessoas. Ele diz assim: eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, e vou ser sempre assim. Gabriela. Então, eu vou colocar um trechinho aqui. Então, aí no trecho da música, a gente tem esse pedaço: eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, vou ser sempre assim. Quem me batizou, quem me nomeou, né? Quando esse processo ocorre ao nascermos, qual é o parâmetro que nós utilizamos, né, para nomear se é um menino, uma menina? E aí nós, dentro dessa relação binária, nós elegemos inicialmente o papel daquele indivíduo na sociedade em relação a ser masculino ou feminino, ou fêmea ou macho, né? E aí, dentro dessa perspectiva, muitos não se encaixam. E como é que isso ocorre? Como é que ele vai viver a sua vida? Como é que a cada respiro ele vai ter que provar que eu nasci assim, eu cresci assim, mas todo mundo tem o direito de ser assim, né? Então, para que a gente veja um pouquinho desses direitos, um pouco daquilo que a gente refere no nosso dia a dia, eu vou começar a falar inicialmente da fraseologia, depois do gênero, e depois vou cruzar esses dados para que a gente veja como é que está tão presente na nossa fala diária, e principalmente no nosso discurso repetido. Bom, um mote que eu coloquei para a palestra foi: de rocha, põe o picumã de Equê, te abicora no teu setor, e venha nos dizer: tu pretendes sair do armário ou vais continuar bancando o homem mormaço? Fraseologismos passando na tua linha do tempo. Então, aí, nesse pequeno trecho, eu tenho de rocha, eu tenho picumã de Equê, te abicora, teu setor, sair do armário, homem mormaço e linha do tempo. Então, uma das características da fraseologia é ser esse discurso repetido, ele ser produzido inúmeras vezes de uma forma muito fixa. Então, a ciência que se preocupa em estudar esses elementos fixos da língua é a fraseologia, definida pela Ortiz Alvarez como a ciência que estuda as combinações de elementos linguísticos de uma determinada língua, relacionados semântica e sintaticamente, cujo significado final da combinatória é dado pelo conjunto de seus elementos e não pertencem a uma categoria gramatical específica. Então, a fraseologia, ela já foi estudada, bastante estudada, ela é referenciada, inclusive em algumas gramáticas bem antigas, porém, ela só teve uma visibilidade maior a partir de 1905, com o trabalho do Charles Bailly, que era um discípulo do Saussure, e o Charles Bailly ele se preocupou em definir a área da fraseologia, o campo de estudo da fraseologia, e em dizer qual seria o seu objeto. Essa foi a preocupação inicial do Charles Bailly. Só que ele não conseguiu a visibilidade toda que a área precisaria. Quem fez isso foram os soviéticos. O Polivanov fez isso em 1946, dando à fraseologia o status de uma disciplina independente, porque ela já teria, no caso,
um objeto próprio, que seriam os fraseologismos. Então, os fraseologismos, eles são o objeto da fraseologia. A cristalização, enquanto processo pelo qual as associações sintagmáticas se realizam. Trata-se de um processo universal, próprio das línguas vivas, que se inscreve no tempo, se realiza independentemente da vontade dos interlocutores, age como fator sistêmico sobre o funcionamento da língua em todos os níveis, léxico, morfológico, sintático, semântico, pragmático e parte do discurso. Então, o que são esses fraseologismos? São essas estruturas cristalizadas dentro da língua. É uma estrutura como boa tarde, boa noite, que está sintaticamente presa, engessada. E se trata de um processo universal. Isso quer dizer o quê? Que a fraseologia acontece em todas as línguas. Ou seja, todas as línguas têm o seu caudal fraseológico. E por isso mesmo, elas recebem, na grande maioria, no senso comum, a denominação de expressão idiomática. E aí, quando você diz que é uma expressão idiomática, você já sai do nível apenas linguístico e parte para o fator cultural com muito mais força. E ele é um fator que se realiza independentemente da vontade dos interlocutores. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que não sou eu, nem 2 ou 3 pessoas de uma comunidade linguística que vai eleger um fraseologismo. Não, ele passa a circular naquele sistema e, à medida que ele circula, ele vai tendo frequência, vai tendo convencionalidade, previsibilidade, e aí, daqui a um tempo, ele passa a ser instituído. Mas esse trâmite, ele é independente da vontade dos falantes. Então, por exemplo, aqui no Pará, quando alguém diz assim, ele levou o farelo. Quando alguém disse a primeira vez, levou o farelo, não se cristalizou. O que se cristalizou foi a partir do uso recorrente ver-se, fulano morreu, ou seja, ele levou o farelo. Fulano foi roubar tal coisa, mas ele não deu certo, levou o farelo. Então, esse levou o farelo, que começou a ser repetido desta forma, com essa conjugação, é que faz com que durante um certo período você tenha uma estrutura que possa parecer um fraseologismo. Até para você conseguir categorizar esse fraseologismo, é preciso uma etapa de treinos que vai dizer, de testes, desculpe, que vai afirmar se é um fraseologismo ou não. Então, nós utilizamos esse nome, fraseologismo, essa terminologia, por conta da corrente teórica que adotamos, que é a corrente francesa, liderada pelo professor Salah Mejeri. Então, a partir dele, mas você pode ver ditado, provérbio, adágio, refrões, expressões idiomáticas, expressões fixas, combinatórias fixas. Então, toda essa nomenclatura, que é bem extensa dentro da área da fraseologia, nós poderíamos dizer que ainda é um dos calcanhares de Aquiles da área, porque ainda não se entrou no consenso de como nomear o fenômeno. Mas, por hora, nós ficamos aí com a nomenclatura de fraseologismos ou unidade fraseológica, que é o que o Salah Mejeri utiliza. Bom, como eu disse, eu vou falar um pouquinho sobre fraseologia e um pouquinho sobre gênero. Eu fui buscar algumas definições para gênero, né? Nessa pesquisa que eu disse que foi uma pesquisa sensível e dolorosa, porque as imagens que aparecem quando nós vamos fazer esse tipo de pesquisa, elas mostram muito a violência a que as pessoas estão sujeitas. Bom, mas eu consegui encontrar algumas definições que circulam. Eu gosto de corpos que circulam na internet, que tem questão de atualização. Então, para o G, né, do G lá da sigla, do LGBTT, que a cada dia aumenta, você tem G significa gays. Homens que se identificam como homens e têm preferências por outros homens. Essas são definições réis do chão, tá? Mas que no momento serve para introduzir o assunto. Aí nós temos
O I, de intersexuais, que apresentam variações em cromossomos ou órgãos genitais que não permitem que a pessoa seja distintamente identificada como masculino ou feminino. Antes eram chamadas de hermafroditas. Essas imagens, elas são do DOL, eu não coloquei o texto, por isso que não tem. Aí, transgêneros, que são pessoas que se identificam como os gêneros masculino ou feminino, atribuídos no nascimento com base nos órgãos sexuais. Se a gente for procurar o queer, né, que é o questionando o que é palavra em inglês, que significa estranho, e em alguns países ainda é usado como termo pejorativo. É usado para representar as pessoas que não se identificam com padrões impostos pela sociedade e transitam entre os gêneros, sem concordar com tais rótulos ou que não saibam definir seu gênero ou orientação sexual. Bom, essas são definições que eu tirei lá do portal do DOL, e que são, como eu disse, definições muito baseadas, sem um teor científico, né? Para falar realmente sobre isso, eu trouxe a questão de gênero da Butler, né? O gênero é a estilização repetida do corpo, um conjunto de atos repetidos no interior de uma estrutura reguladora altamente rígida, a qual se cristaliza no tempo para produzir a aparência de uma substância, de uma classe natural de ser. Quando eu vi essa definição, eu quase chorei de emoção, porque eu disse, eu consegui encontrar uma definição que praticamente se iguala à produção fraseológica, porque ela se cristaliza no tempo para produzir a aparência de uma substância. Então, o que é o fraseologismo? Também, né? Ele é essa cristalização, esse movimento, esse processo de fixidez dentro da própria língua. E o gênero, ele vai trazer essa questão, essa definição de gênero vai, em primeiro momento, abandonar a questão de gênero como oposição binária, que nós temos enraizada já nas nossas mentes, como um pensamento ocidental mesmo, em que eu tenho macho e fêmea, é uma relação binária, homem e mulher, masculino e feminino. E os que não se encaixam nesse padrão? Como é que isso ocorre? Como é que são essas relações? Como é que a sociedade, né, ela recebe esses sujeitos, né, que não se encaixam nessa relação binária? Eu trago mais uma definição da Butler. O gênero não deve ser meramente concebido como uma inscrição cultural de significado num sexo previamente dado. Defende a Butler, né? Tem de designar também o aparato mesmo de produção, mediante o qual os próprios sexos são estabelecidos. Ou seja, essa definição amplia a questão de sexo masculino e feminino para aqueles indivíduos que são. Como é que eu sou? Como é que eu me sinto dentro da minha própria casa, que é o meu corpo? Como é que eu me vejo em relação a esse corpo? Aí, por isso, eu coloquei aí em cima um fraseologismo que é cada macaco no seu galho, né? Então, eu não posso, hétero, assumir a fala, né, de alguém que não seja hétero, né? Mas eu posso, em algum momento, verificar quais são os fenômenos, no caso linguísticos, que amparam essa relação. Bom, para começar a cruzar a questão da fraseologia com gênero, eu trouxe mais um ditado: para bom entendedor, meia palavra basta. Então, vejamos aqui. Empicumando equi. O que é a fraseologia de uma língua? É o estudo sistemático das expressões fixas dessa língua. Então, se eu digo expressões, isso quer dizer que um fraseologismo, necessariamente, ele precisa ter mais de um termo, mais de um constituinte. Então, quando eu tenho picumã, eu tenho um termo monolexical. Só é um termo. Então, um picumã sozinho indica cabelo. Eque sozinho indica mentira. Mas se eu coloco picumã do eque, eu vou ter um terceiro significado. Esse terceiro significado vai indicar peruca. Vejam que aí, nesse caso, picumã, que se refere a cabelo, ainda recupera essa ideia. Ainda você, por meio de um dos constituintes do fraseologismo, você ainda consegue recuperar uma ideia. Mas existem casos em que não se tem a menor noção, né, não se tem a menor relação
no sentido individual da palavra, pela anatória completa. Então, o que é o fraseologismo? Pegar 2, 3, 4, 5, eles vão até em nível, às vezes, de enunciado, e conseguir fazer desse conjunto um sentido único. Então, picumã é uma coisa, eque é outra, mas picumã do eque é uma terceiro elemento. E a fraseologia, então, ela se desdobra para o estudo dessas expressões. Bom, eu trago aí mais um ditado, a pressa é inimiga da perfeição, porque no processo de classificação e identificação fraseológica é preciso ter paciência para poder fazer um teste que se chama testagem fraseológica, em que nós verificamos se a expressão sob análise, ela tem pelo menos 3 ou 4 dessas características. A primeira é que ela deve ser polilexical, ou seja, deve ter mais de um constituinte. Essa expressão, sendo polilexical, ela precisa apresentar fixidez. Se ela apresenta fixidez, se tem congruência. Depois eu verifico se tem frequência. Se tem frequência, precisa apresentar previsibilidade. E se tem previsibilidade, eu também preciso verificar se tem idiomaticidade. Então, eu vou mostrar para vocês como é que isso acontece com um exemplo. Vejam aí, sair do armário. Então, a César o que é de César, vamos fazer a testagem fraseológica. O que seria sair do armário? Uma expressão, né, um fraseologismo que nós conhecemos, tem uma variante, sair do closet, né? Agora, eu verifico, por exemplo, o caráter polilexical de sair do armário. Então, eu tenho aqui 3 itens lexicais. Sair do armário. Então, eu já tenho o atendimento, a primeira propriedade, ele é polilexical. Tem fixidez, ou seja, a falta de liberdade dos constituintes de sair do armário, de ficar se movimentando, ou seja, quando eu digo assim, do armário sair, já não é mais um fraseologismo. Então, ele tem restrição para esse movimento dentro do sintagma. Então, eu posso dizer que sair do armário tem uma fixidez. Ele tem congruência, ou seja, ele tem sentido. Qual é o sentido que ele tem? De assumir a sexualidade. Ele tem frequência? Quantas vezes esse fraseologismo, sair do armário, circulou ou circula nos textos, nas nossas falas cotidianas? Então, aí eu começo a verificar esse fator também. Ele tem o fator previsibilidade, ou seja, se eu alterar algum constituinte desse sintagma, eu vou alterar o sentido. Se eu alterar o sentido, ainda vai ser o mesmo fraseologismo. Então, quando eu tenho o fator previsibilidade, por exemplo, eu tenho que sair do armário, não pode ser substituído, por exemplo, por sair do guarda-roupa. Guarda-roupa e armário estão no mesmo campo semântico, porém, eles não, nesse caso especificamente, ele não vai dar mais essa ideia de assumir a sexualidade. E, por fim, eu verifico se sair do armário tem idiomaticidade. Então, sair e armário, né, são constituintes simples, monolexicais, sair e armário. E aí o sair, assim como o picumã, ele também ainda consegue recuperar essa ideia de algo que está evadindo, né? Que está se libertando. Então, nesse caso, sair do armário também se consegue fazer ainda uma relação com o termo inicial. Mas nós vamos ver casos aqui em que não é possível ter essa recuperação de sentido por meio dos constituintes do fraseologismo. Bom, eu fiz aquela primeira testagem para sair do armário, faço uma segunda testagem, porque eu me certifiquei que sair do armário, aquilo tudo é só para certificar que se trata de um fraseologismo. Depois eu vou querer dizer que sair do armário é de que tipo, né? Que tipo acontece? Como é que acontece essa classificação? Aí eu digo, sair do armário. Se esse sair aceita a modificação, fulano saiu do armário.
olha, ele ainda não saiu, mas ele sairá do armário no domingo. Olha, ele está em processo, está saindo do armário. Mesmo assim, eu consigo recuperar que esse sair do armário não é o sair de um armário físico, né? Não é a ideia de sair de um armário físico. Então, aqui eu ainda consigo manter a congruência do fraseologismo. Então, eu verifico que ele tem fixidez, mas essa fixidez, nesse caso, ela é parcial, ela é semifixa. Aí eu consigo eleger a tipologia e a classificação desse fraseologismo. Eu consigo ver se ele é opaco ou transparente. Nesse caso, se fosse um contínuo, ele estaria no meio, porque sair ainda tem a questão da transparência do termo sair. Então, eu posso classificar sair do armário como parcialmente idiomático. Seria essa a classificação que ele assume neste caso. E agora, vamos ver alguns fraseologismos, né, que são guarda-chuvas, agregam muitos termos. E na pesquisa que eu fiz, eu busquei termos em textos específicos que tratavam sobre gênero. Eu busquei textos na internet, no Instagram, no Facebook e algumas revistas físicas. E aí eu encontrei alguns termos que são, algumas fraseologias que são guarda-chuvas, que agregam toda essa relação de gênero. Então, eu tenho diversidade de gênero, heteronormatividade compulsória, identidade de gênero, ideologia de gênero, política de identidade, práticas sexuais, orientação sexual. Quando eu, como alguém que trabalha com fraseologia, me deparo com esses exemplos, o que eu vou fazer? Primeiro, eu vou fazer aquele processo de certificação que eu mostrei para você. Depois, eu vou dizer qual é a tipologia desses fraseologismos. Então, se nós observarmos, todos esses aqui são agrupamentos de termos, de constituintes, né, que, em determinado momento, sentiram uma atração entre si. Então, não é possível dizer, por exemplo, quando diversidade e gênero se aproximaram. Né? Não é possível dizer o momento exato disso. Mas a probabilidade, a previsibilidade de os dois acontecerem juntos é muito grande. Então, quando eu consigo perceber que diversidade de gênero, ideologia de gênero, identidade de gênero é recorrente dentro da língua, ela já atende a 2 ou 3 critérios para se classificar como fraseologia. Nesse caso, são colocações, porque não tem um traço idiomático muito forte, são fraseologismos que se referem, como eu disse, à questão macro, dentro da questão do gênero, né? E são termos, são fraseologismos utilizados, na maioria das vezes, para introduzir o tema. Então, aí, nós começamos a nossa apresentação com uma parte fraseológica bem normativa, ainda, se pudéssemos dizer, muito séria, né? Porque os nossos próximos exemplos, eles começam a ficar mais, vamos dizer, mais leves. Aí, eu selecionei para vocês aqui, diga-me com quem andas e te direi quem és, 2 fraseologismos que andam juntos, né? E que servem para nomear, né? Gênero fluido e drag queen. Quem nunca ouviu falar no drag queen? Então, essa expressão, drag queen, mesmo sendo um estrangeirismo, faz parte do nosso cabedal fraseológico, né? E aí, nós não vamos entrar na questão da definição em si, mas sim do agrupamento. Então, esses agrupamentos, eles circulam dessa forma. E aí, quando eu digo, diga-me com quem andas e te direi quem és, justamente porque eu quero chegar nos exemplos que são mais, vamos dizer, pejorativos e que carregam em si também uma boa parte de preconceito, mas que também mostram parte da criatividade do falante da língua, né? Então, por exemplo, quando não se tem certeza que um homem, né, hétero, não, se ele é gay, o que a gente diz? Onde há fumaça, há fogo, eu posso dizer isso.
E pior, eu posso dizer, ele dá pinta. Eu digo, essa Coca-Cola é Fanta. Ah, aquele rapaz, ele é rapaz ou ele é mão mole? Eu posso dizer, nessa tábua vai prego. Vejam só, né? Até aquela pessoa menos escolarizada, aquela pessoa que pode morar na zona rural, se você encontrar alguém e disser assim, essa Coca-Cola é Fanta, vai saber que está se referindo a uma pessoa que tem um corpo de homem, né? Mas tem atitudes femininas. Então, nesse caso, esses fraseologismos, eles circulam, eles têm muita vivacidade. Depois, quando eu puder olhar as perguntas, eu vou ver, eu gostaria que vocês me dissessem se vocês conhecem, né, esses fraseologismos que eu estou colocando aqui na linha aqui para vocês. Bom, aquele processo era para quem estava iniciando, quando se tem dúvida, né? Eu encontrei um fraseologismo muito lindo, filho do arco-íris, né? Para se referir às pessoas, né? A todas as pessoas que, de alguma forma, não se encaixam naquele sexo que lhe foi dado lá, como eu nasci assim, eu cresci assim. Então, eu tenho, se ele é homem, e eu desse lugar de fala, né, do lugar que eu me encontro, eu digo, aquele é um bofe escândalo, quer dizer que é um homem muito bonito, né? Ou é o boy magia, e eu tenho o boy padrão, eu tenho o boy unção. Então, vejam só, esses fraseologismos, eles circulam na boca de todos, mas dificilmente eles circulam na boca de uma lésbica ou de um gay, né? O que acontece aí com esses fraseologismos? Eles circulam no discurso heterossexual, como uma forma muito uma forma de depreciar, né, a quem está sendo referido. Vejam só esses aqui. Comedor de homem, para se referir a gay, né? Levar fumo, leva fumo, ele é um leva-vara, ele dá ré no quibe. Vejam só, dar ré no quibe é muito idiomático, porque nenhum dos elementos aí vai se referir ao ato em si do que significa dar ré no quibe. Então, leva vara também, né? Agora, comedor de homem, não. Comedor de homem já é possível recuperar por conta do verbo comer, né? E aí, então, no caso de boy magia, a gente consegue ver essa questão do estrangeirismo bem presente, né? Isso eu falei primeiro para quando se tem a dúvida, não se sabe se é, né? Depois, quando é o lugar do homem, depois o lugar do homem que não se assume como homem. E agora, ainda algumas denominações para ele. Belisca azulejo, ele corta dos dois lados, ele queima a rosca, ele é um Zé Aliança. Então, depois vocês me digam, por favor, se vocês já conhecem, já ouviram em algum momento algum desses exemplos. E quando é a mulher, né? A mulher, o que acontece com ela? Como é que ela é nomeada, né? Olha só, chupa-charque, cola velcro, grelo duro, mulher macho e mulher homem. Então, são exemplos. Quem nunca ouviu dizer, aquela menina, eu morava em Jacundá, lá na minha cidade, e as pessoas se referiam à minha vizinha, lá vem a mulher macho. Eu já sabia quem era. Né? Por quê? Porque essa era a referência, era como essa pessoa era nomeada. E ela cresceu ouvindo essa referência. Imaginem, né, como deve ser dolorido ouvir isso o tempo todo. Você perde a sua identidade para uma expressão que circula pejorativamente no seu dia a dia, na sua vida. Bom, mas não são só esses. Nós temos fraseologias nossas de todo dia, né? Aí temos algumas que atendem a questão das locuções e outros que são sintagmas nominais. Aquendar o ocó, descer para a faixa, fazer a chuca, gravar um MP3, passar o cheque, quebrar a louça, tomar um coió. Também tem outros sintagmas nominais, que é um babado forte,
um bofe escândalo, né? O bofe escândalo aí tem mais ou menos, dependendo da intensidade, né? Como se dá, um bofe escândalo, ele é um bofe escândalo, é um boy bonito, tá? Mas se for um bofe escândalo, né? Essa questão da intensidade revela que esse boy é muito, muito, muito escândalo. Aí tem o boy magia, tem também uma bicha pão com ovo e uma surra de neca. Essas fraseologias, elas circulam muito, não só no meio homossexual. Não, elas têm produção em textos, em comentários do Facebook, em comentários do Instagram, em revistas físicas. Bom, eu separei para vocês também exemplos de fraseologismos que remetem a fazer a linha, né? Então, alguém em algum momento já disse, ela está fazendo a egípcia. Eu vi fulano, mas eu fiz a egípcia. Né? O que é fazer a egípcia? Fazer cara de paisagem, fazer de conta que não está vendo, ignorar. Aí tem fazer Gustavo Lima. Porque Gustavo Lima é a questão da mala, né? Da mala dele, que é fazer a Heleninha Reutemann, né? Que bebia, tinha essa questão. Fazer a Kátia, né? Aí, alguns desses fraseologismos, eles são muito interessantes até para um estudo diatônico. Porque fazer a Kátia, por exemplo, é uma referência àquela cantora, Kátia, né? Que é cega. E aí se fazer de cega, mas se substitui fazer a cega por um nome de uma pessoa que tem uma característica, né? Para ver a criatividade do falante durante esse processo mesmo de realização de fraseologismo. Fazer a pêssega, fazer a Winona. Então, quem não conhece a Winona Ryder, né? Que ela uma vez foi envolvida num escândalo, né? De que furtava pequenas coisas. Então, fazer a Winona. Fazer aquele bofe, olha só, fazer aquele bofe. Eu ainda não tinha visto fazer aquele bofe, mas quando começou a questão da pandemia, começaram a circular muitos memes com o Helder Barbalho, né? E aí um dia uma moça da minha timeline lá do Facebook colocou assim, gente, é verdade que vocês fariam o Helder ou é só meme? E aí eu fiquei assim, o que seria fazer o Helder, né? E aí eu perguntei para ela, o que é fazer o Helder? Ela disse, professora, sair com ele, fazer o Helder. Aí eu digo, tá, então fazer aquele bofe quer dizer sair, né, com ele, fazer, ter um ato sexual com ele, no caso. Bom, nós temos também fraseologismos, né, que expressam muito bem essa relação de gênero e preconceito. Olha só, o homem é senhor do que pensa e escravo do que diz. Então, muito cuidado quando for dizer um desses fraseologismos. Lugar de mulher na cozinha, né? O pau que bate em Chico, bate em Francisco. Mulher ao volante, perigo constante. Quem nunca ouviu aquela modinha, a musiquinha que é cantada para criança? Homem com homem vira lobisomem. Mulher com mulher vira jacaré. Então, nós estamos rodeados, né, desses fraseologismos que carregam em si questões relativas ao gênero, sempre em uma relação de depreciação, infelizmente. Bom, para finalizar, eu tenho aqui, em boca fechada não entra mosca. O que a gente percebe? Que os domínios do léxico apresentam alta produtividade fraseológica, o que revela a competência e o caráter estratégico dos falantes no manejo da língua. Então, por que eu digo isso? Porque as unidades fraseológicas, elas são usadas em contextos específicos e o indivíduo, o falante, o usuário, ele sabe exatamente qual é o momento em que ele vai utilizar aquela expressão fixa. A diversidade linguística e o caudal fraseológico veiculam nuances de cada cultura. Sim, eles são traços de cada sociedade, mas também servem como veículo de propagação de preconceito. Então, se em boca fechada não entra mosca, nós começarmos a repensar sobre esses fraseologismos, essas unidades fraseológicas, e como podem impactar, né, na vida do outro, talvez nós tenhamos mais cuidado na hora de pronunciar, de repetir esses fraseologismos. Aqui as minhas referências.
eu usei a Butler, né, Judith Butler, para falar de problemas de gênero. Salame Henrique ampara a minha pesquisa do ponto de vista teórico fraseológico, e a professora Ortiz, que é uma grande ela tem uma grande contribuição para os estudos fraseológicos no Brasil. Bom, eu gostaria de dizer que esta apresentação é dedicada a todas as pessoas que lutam pelo seu direito de ser, em especial aos meus alunos, colegas de trabalho, amigos e familiares que têm o seu direito de morar e se sentir bem dentro da sua própria casa. E aí eu vou passar um pequeno vídeo. Então, aí, é um recado, né? Uma andorinha sozinha não faz verão, é preciso que outras vozes se juntem. E nessas vozes, quando elas se juntarem, que não repitam essas expressões dessa forma. Porque não se faz um omelete sem quebrar os ovos. Então, quanto mais escuridão dos opressores, maior será a luz emitida pela purpurina dos oprimidos. Vamos lá. Marcelo? Oi, será que a professora Tiziane está aí? Obrigado. Professora Tiziane, desculpa. Desculpe. Não sei se ela, acho que ela talvez tenha caído, mas enquanto ela vai retomando, eu já te agradeço, Carline, pelo belíssimo trabalho, muito elogiado aqui nos nossos comentários, tá? Tem algumas perguntas, eu não sei se a professora Tiziane vai retomar e se ela vai fazer, mas enquanto ela vai entrando ou não, eu vou dirigindo a você, tá? Então, primeiramente, eu quero te agradecer, professora Carline, pelo trabalho interessante, pelas palavras, mostrou não só o estudo, mas também mostrou a sensibilidade, né? Muitos desses fraseologismos são pejorativos, né? Então, é muito interessante ver como funciona, como a linguagem, ela funciona, ela exerce também essa relação, né, com a opressão, com o poder, né? Então, é muito interessante marcar isso, ver como é que isso funciona, como é que isso se organiza na língua. Algumas perguntas que eu vi referente mesmo à definição de fraseologismo e de fraseologia. Tem uma que pergunta se o fraseologismo, acho que são duas perguntas que dá para juntar, se fraseologismo e bordão são a mesma cor, perdão, se gíria e bordão se enquadram como fraseologismos. Você podia explicar? Quando eu falei que nós temos uma diversidade terminológica, né, os bordões, se esses bordões forem polilexicais, eles também são estudados pela fraseologia. Né? Quando eu chamo de fraseologismo, eu poderia nitidamente chamar também de bordão. É uma das terminologias que é utilizada dentro desse campo. Ok? E teria alguma diferença com gírias? Não, as gírias, elas também são fraseologismo, mas desde que tenham mais de um constituinte. E apresentem aquelas características que eu falei, polilexicalidade, fixidez, congruência. Então, e um fator muito importante, institucionalização. E a institucionalização, ela vai passar pela frequência e pela previsibilidade. Uma gíria, eventualmente, pode ser um fraseologismo. Mas aí a gente precisa fazer a testagem para poder afirmar se é um fraseologismo ou não.
Certo. Aí uma pergunta minha, a senhora deve conhecer a linguagem, digamos, da comunidade LGBT, né, que é chamado de Pajubá, né? Como é que se classifica essa linguagem? Seria um dialeto? Ou é a língua constituída por seus fraseologismos? Como é? Não, o Pajubá é uma língua e o que você tem no Pajubá é um dialeto, né? Um código de uma determinada comunidade. Aí, como é que eu vou eleger os fraseologismos do Pajubá? Aqueles que forem constituídos por mais de um elemento. Quando ele tem só um termo, só um elemento, eu vou ainda estar no campo da terminologia, da lexicologia. Eu posso colocar isso aqui. Mas para ser fraseologia, necessariamente eu vou precisar ter 2 ou mais constituintes. E aí, dentro do Pajubá, eu posso tirar, como, por exemplo, aquele que eu dei, Picumã-Dieque, eu tiro de lá, é um fraseologismo, porque ele apresenta mais de um constituinte dentro da estrutura do sintaxe. Entendi. Tem aqui um comentário, a da Cássia, é bom que tem surgido cada vez mais estudos sobre a linguística queer, muito interessante, né? Aliás, falando em queer, né, a senhora trouxe ali, dentro das definições do LGBTQI, né, veio o queer, né? E o queer justamente essa palavra que no inglês era pejorativa, né, e que a comunidade fez como que uma virada linguística, né, dizendo, você está me chamando de queer, eu assumo esse queer e positivizo essa palavra, né? Então, às vezes, isso é possível de ser feito, né, de uma certa comunidade fazer uma virada da negatividade para a positividade, para o orgulho daquele termo, né? Isso é bem interessante. Daí a Eliane Costa diz, parabéns, Kaline, pela palestra, o nível lexical da língua, sem dúvida, é encantador, desconheci algumas das unidades fraseológicas apresentadas, mas tem ainda uma que talvez possa entrar aí na relação. Acho que esse Pitbull é Lesse. Nunca vi o Pitbull é Lesse, Legal, vou colocar, acrescentar, Eliane. Obrigada. Pitbull é Lesse. Seria uma variante para essa qualquer fanta. Dá, inclusive, para a gente fazer, né, essa relação daquela que é mais produtiva e as suas variantes. Realmente, o nível lexical, ele é encantador mesmo, porque a gente consegue ter um corpo substancial com bem pouco material. A gente consegue. Professor Giovanni, tudo bom, professor Giovanni, que está aqui com a gente? Ele faz um comentário. Tudo certo, parabéns, Marcelo, parabéns, Carlene, estou acompanhando aqui. Obrigada. Acho que cada vez mais esses estudos linguísticos, eles colaboram também para a gente pensar outras questões, como essas questões de gênero. Até comentei que a gente inova muito quando a gente traz as categorias para campos que são também interculturais, não é? Reforçando a nossa capacidade de reflexão. Até comentei aí que é interessante como esses fraseologismos, eles têm caráter de comicidade, não é? Muito do espírito homofóbico, da violência contra as mulheres, o sexismo, está travestido desse caráter cômico, né? As pessoas riem porque é um fator de patriarcado, fazer as pessoas rirem das outras pessoas, porque assim há uma subalternização daquele que é diferente. Então, o riso, às vezes, ele está ultrajando um comportamento que é um comportamento também gerado, baseado na violência, uma violência simbólica. Então, parabéns, Carlene. Acho que foi uma escolha de tema ótimo, dá um artigo maravilhoso, viu? Parabéns. Obrigada. CPF cancelado tem também, mas aí já seria para outro campo, outro domínio, né? Alguém comentou agora, questão do CPF cancelado. O professor Giovanni falou da comicidade. Não sei se você conhece, professora Carlene, e as pessoas que estão aqui, tem um filme muito engraçado, muito divertido, é uma comédia brasileiro, mas é uma comédia que
a gente tem muita coisa para pensar a partir dela. Eu diria que é uma comédia queer ou camp, né? Camp é um conceito da Susan Sontag para justamente falar dessas afetações da comunidade LGBT, né? Susan Sontag tem um artigo muito interessante que ela define esse termo em inglês, camp. E esse filme é bastante camp, ele é bastante afetado, é tudo muito over. E eles usam muito, acho que fraseologismos e muito do Pajubá. Se alguém já viu, vale muito a pena. Chama-se Elvis e Madonna. Então, eu recomendo muito, talvez, acho que esse filme daria um estudo a partir dessa questão dos fraseologismos e do próprio Pajubá e tudo mais. Poxa, não sabia, não teria assistido. Pois eu devia ter te comentado com você antes de hoje, mas eu acabei esquecendo. À medida que você foi falando, que muita coisa que você mostrou aparece até no filme. Né? À medida que você foi falando, eu fui me lembrando desse filme. Então, eu recomendo muito. Elvis e Madonna. O Madonna é com N só, não com 2 como a Madonna. Mas Elvis e Madonna. Tem até no YouTube, é muito fácil de achar. É um filme brasileiro de 2010, eu acho. E é muito interessante, não só por causa da linguagem, mas também para a própria dissociação entre identidade de gênero e sexualidade, né? Ali tem uma relação entre uma lésbica masculinizada e uma travesti que entram numa relação. Então tem esse emporramento também entre a identidade de gênero e a sexualidade, e a identidade sexual, né? A orientação sexual. Que mais? Aqui estão a Eliana, tem outro, outro Carlene. Esse aí é fera, ou aquela fera, olha aquela fera passando ali. Esses minhas irmãs falam muito. Qual? Esse é fera? Eliane, se quiser comentar a sua pergunta, eu acho que ela eu não entendi muito bem. Eliane Costa, acho que vocês se conhecem, né? Sim. Eu não entendi. Bom, alguns, aqui nos comentários eu estou vendo agora, né, que alguns só conheciam Boy Magia, os outros eram desconhecidos. Não deu para vocês ouvirem um áudio? Não foi possível ouvir. Eu não acredito. Nenhuma das vezes? Não. Não. Poxa. E que professora Carlene, primeiro parabéns aí, viu? Foi excelente. Eu ainda não tinha pensado esses ditados desse jeito aí, não. É incrível, né? O poder aí da linguagem, da linguística. Professora, é porque a senhora está de fone. Quando a senhora estiver de fone, o áudio ele não passa. Quando quiser colocar algum áudio, aí você desconecta o fone. Então, vocês não ouviram o que a vozinha falou para o rapaz? Não. Na apresentação. Ele pergunta, vó, o que a senhora acha de ter um filho gay, um neto gay? Ela diz, eu acho que você é um neto excelente, trabalhador, direito. Eu não tenho que me preocupar com a sua sexualidade. Eu amo você assim, do jeito que você é. Eu amo pelo que você é. Aí então tá, então vamos dançar na cara dos vamos ser anti-homofóbicos, né? Aí começam a dançar. E o primeiro áudio era da Gal Costa cantando, né? Eu nasci assim, eu cresci assim. Poxa. Bom, alguém pergunta aqui, se assemelha ao estudo de frase de para-choque de caminhões? Olha, já sabia que eu já até pensei em fazer um estudo só sobre esses, são os famosos bordões, né? Tem os bordões, tem os ditados, eles têm características diferentes. São máximas. Então, nesses de para-choque de caminhão, a gente tem muito mais ditado. Muito mais ditado popular. Bom. Tem aqui, estou vendo o piano. Bom, acho que são esses, né? Aqui tem o Arisson deu uma contribuição aqui que ele acha que o que a Eliane quis dizer quando está passando um homem afeminado
ou que da Pinto utiliza uma fraseologia, olha aquela fera, está sendo irônico com a sexualidade dele. Ah, sim, a ironia. Nós também temos trabalhos fraseológicos com relação à questão da ironia, né? A quebra da convencionalidade, quando é que a gente consegue liberar um dado que vem quebrado, dividido. Só que aí, ele é fera, não seria um fraseologismo do ponto de vista mesmo da polilexicalidade. Tem que ver se é uma estrutura livre ou se é uma estrutura fixa. Teria que submeter aos testes para verificar se tem esse valor de fraseologismo. Agora, essa manga é rosa, aí, já tem toda a questão da conotação, tudo junto dentro do fraseologismo. Ele já vem pronto, ele já vem fixo, né? Com restrição sintática. A senhora poderia falar mais um pouquinho sobre como é que faz quais são os testes, vamos dizer assim, qual é o crivo que se passa para definir um fraseologismo? Bom, na hora de definir o fraseologismo, a primeira coisa que salta aos olhos é a questão de você conseguir retirar aquela expressão de um contexto específico e ela vem toda a expressão. Aí quando eu faço isso, como por exemplo, CPF cancelado, se eu disser, como alguém, Carlene, adiciona o CPF cancelado, né? CPF cancelado. O que eu tenho aí? Eu tenho dois itens lexicais, CPF e cancelado. Vamos ver se esse CPF cancelado, se ele é fixo, porque polilexical ele é, né? Vamos ver se ele é fixo. Eu posso dizer, por exemplo, cadastro de pessoa física cancelado tem o mesmo valor, mesmo sentido? Não. Não do ponto de vista fraseológico, porque para ele ter um impacto de alguém que foi cortado, né, daquela sociedade, eu uso o CPF, porque o que começou a circular não foi cadastro de pessoa física cancelado. O que começou a circular foi CPF cancelado. Foi essa forma, CPF. Apesar de cadastro de pessoa física ter o mesmo valor, né, é só uma sigla, é o resultado da sigla, ela não tem o mesmo valor idiomático que tem CPF. Então, por exemplo, se eu digo assim, estamos juntos. Estamos juntos, se você vai para o registro, né, se você vai para o escrito, aí você termina uma mensagem e coloca assim, estamos juntos. Aí não tem o mesmo valor de estamos juntos com as duas mãozinhas lá do emoji, uma tocando na outra. A parceria parece que ela só é estabelecida quando você coloca o tamo junto, T-A-M-U, e o junto, com tudo com U. Porque parece que aquela quebra da convencionalidade faz com que eu aceite, o falante aceite, que é aquela estrutura que tem aquele valor determinado, né? Então, quando eu pego qualquer estrutura e vou fazer esse teste, se eu digo, por exemplo, um dos critérios, que é a frequência, CPF cancelado, se a gente pegar um período aí de 5 anos, CPF cancelado tem muita frequência? Tem. Se você pegar uma página policial, um texto, né, de página policial, você vai ter inúmeras vezes CPF cancelado. Você já vai atender ao critério da frequência. Já está circulando há muito tempo. E aí, quando eu começo a circular, começo a ter frequência, eu dou vazão à previsibilidade. Quer dizer que quando eu vou dizer CPF cancelado, eu posso tirar o CPF e esse espaço vazio que vem depois, eu vou preencher com o quê? Com cancelado. Eu não vou preencher com, por exemplo, CPF inicial. Ninguém vai usar isso. A probabilidade que seja preenchido com CPF, com cancelado, é muito grande. Então, mas ela só é possível por conta da frequência. Por isso que eles vêm atrelados, tem uma relação tautológica entre eles. Um depende do outro, né, assim como a fixidez e a congruência. A fixidez permite que o fraseologismo tenha aquela forma e seja entendido daquela forma. Se eu mexer nesse fraseologismo a ponto de desfazer o sentido, ele deixa de ser um fraseologismo. Então, e aí, por fim, eu verifico se ele é conotativo ou não. Se é CPF cancelado, o que isso quer dizer? Né? Quer dizer que alguém morreu. Olha só, eu substituo, né, 2 itens lexicais por um só.
CPF cancelado é igual a morreu, né? Aí, olha lá, o pico mandueque é igual a peruca. Eu consigo fazer essa relação para um. Ok, Matheus? Ótimo, muito bem. O que mais tem aqui? Então, pessoal, quem tiver mais perguntas, vai colocando aqui no chat, que a gente vai abrindo para mais questões. A Michele está fazendo a Michele, não sei se a professora Carla conheceu, é nossa aluna egressa do curso de letras, mas é a nossa aluna também do grupo de pesquisa, do grupo de estudos de literatura e invisibilidades, e aluna da pós-graduação. Ela diz: estou maravilhada com esse campo de estudos da linguística, embora seja amante da literatura. Inclusive, creio que os estudos fraseológicos têm um espaço de estudo bem rico na área futebolística, que acho que a professora Carla tem muito a dizer sobre isso, não? A minha tese de doutorado foi na área de futebol. Fiz um dicionário fraseológico do futebol. Extraí um corpus de notícias que vinculavam a partir das séries B, C e D do Campeonato Brasileiro. Aí, em textos que eram circulavam em jornais digitais e impressos. Aqueles jornais que são considerados tabloides, né, baratinhos, que não passavam de R$ 1,50 o valor, mas que tem alta tiragem impressa, e um correlato também na web, vinculado na web. Aí o meu corpus foi tirado de lá, fiz um dicionário fraseológico semi-ilustrado, com 1.316 fraseologias. Na verdade, o meu corpus era de 10 milhões, né, de palavras, mas eu só consegui tratar 1.316 para colocar no dicionário. E aí, agora, a gente tem feito alguns trabalhos, como é que o futebol conversa com os outros domínios, com a política, com a erotização, cruzando, né? A fraseologia, como eu disse no início, ela está em todos os domínios. A moça que disse que gosta de literatura, nada impede que se faça um trabalho fraseológico de literatura. Então, vamos ver, por exemplo, eu vou pegar um texto de um autor paraense e quero tirar dali as fraseologias, e aí você pega esse texto, joga num programa específico e ele vai te mostrar o caminho das pedras. Onde é que estão esses possíveis fraseologias? Nada impede, né? Ela diz que, pelos deuses, eu já amo essa mulher. Gostaria muito de ler esse trabalho. Daí aqui também outro comentário, na própria literatura, né, que acho que você vem a dizer, professora Carlene, professora, caberia considerar a fraseologia a primeira linha do livro Memórias de um Sargento de Milícias? Era o tempo do rei? Sim, se for assim o tempo, se apertar sempre dessa forma, sim, cabe como fraseologia. Como nos contos de fadas, era uma vez? Era uma vez, sim, uma expressão cristalizada. Dá para ver, eu não disse que dá para trabalhar com literatura, com qualquer campo. Alguém pergunta aqui, acho que é a Ana Flávia, comecei a estudar sobre a fraseologia há pouco tempo e gostaria de saber qual é a diferença entre a vertente francesa e a espanhola dos estudos fraseológicos. Bom, tem uma grande discussão na área fraseológica que diz respeito ao fato da fraseologia ser ou não dependente ou independente da lexicologia. Então, o Salam-Rick, eu utilizo no meu trabalho, ele considera que a fraseologia ainda é dependente, é atrelada à lexicologia. Mas um dos traços distintivos entre as duas correntes é que, por exemplo, na corrente francesa, a gente coloca tudo para ser estudado sem fazer muita distinção, né? Por exemplo, vaso sanitário eu consigo classificar como uma colocação e dizer que faz parte da fraseologia. Mas na questão da vertente espanhola, não. Eles trabalham muito com o traço conotativo. Então, são mais os ditados, as parêmias. E aí, esse é um traço distintivo mesmo, que separa as duas correntes. A gente consegue, dentro da corrente francesa, colocar tudo que tem dentro da língua na mesma panela. Lá não, eles fazem a distinção entre fraseologia e paremiologia. Aí vão trabalhar mais com os ditados.
aqueles fraseologismos que são em nível de enunciado, a Corpus Pastum também, que é a fraseóloga espanhola, ela já coloca essa questão da fraseologia hoje ser independente da lexicologia, porque já tem um objeto, né? Um objeto próprio e um método próprio na identificação desses casos. E aí, elas não se distanciam tanto, mas a corrente espanhola, ela, nos últimos anos, tem sido muito mais produtiva e tem muito mais visibilidade. Considerar muito a questão do traço conotativo que esses fraseologismos devem apresentar. Olha aí, te lança, Michele. Aí se eu disser assim, eu que lute para responder, né? Eu que lute, tu que lute. Então, esse que lute vai virar uma fraseologia. Ok? Ok. O que mais temos aqui? Certo. Então, a gente que lute. Então, o fraseologismo ele não impede essas flexões, não é, professora? Não impede, só que o único respaldo, assim, a única questão que fica é que não pode desfazer o sentido do fraseologismo. Ele aceita, as locuções principalmente, elas aceitam, né, a conjugação do verbo, as locuções verbais, elas aceitam, e aceitam, às vezes, inserção de número, trocas, comutação de termos, né, em nível paradigmático, ela aceita. Por isso, então, a fraseologia também, engraçada, ela vem pronta, vem cristalizada, mas ela também passa por questão de atualização da língua e sofre variação. Estou terminando um artigo, inclusive, sobre variação fraseológica em nível diatópico dessas fraseologias do futebol. E aí, por exemplo, eu encontrei em Belém, no jornal Amazônia, o homem do apito. E lá no sul, o homem de preto. Que é a mesma coisa, mas diatopicamente estão separados, né, pelo espaço, e aí eu vou tratando dessas relações. Por exemplo, abrir o placar. Eu encontrei abrir o placar, eu encontrei abrir o marcador, inaugurar o marcador, iniciar a contagem, e encontrei também arrombar a porteira. Então, esse arrombar a porteira eu encontrei só lá em Goiás. Por quê? Provavelmente por conta da região, tem uma questão da pecuária muito forte, né? E aí se transpôs, houve uma transposição de um termo da pecuária para o futebol, que é arrombar a porteira. E nesse artigo eu estou fazendo essa distribuição diatópica desses fraseologismos. Então, apesar de serem fixos, a primeira característica que eles têm é a fixidez, né, depois de ser polilexical, é a fixidez, mas essa fixidez ela pode ser parcial. Certo. Professor Marcelo, eu queria fazer uma pergunta para a Carlene. Professora, eu estava ali lhe ouvindo, né, todas essas frases, essa eu que lute realmente vai dar pano para manga, então, né? Tem diversas visões de analisar. E, assim, quando a gente vê uma loja fechada, muitas das vezes, eu não sei se você já parou para pensar nessa frase, mas é fechada para balanço, né? A loja ali, ela está fechada para balanço. Dentro desse balanço, na maioria das vezes, é revisão de estoque. E para quem é da área mais específica de finanças, não é fechar para balanço, porque o balanço não depende necessariamente daquele momento ali, né? Então, dentro dessa percepção, há um entendimento, né? Ele passa a ser, igual os meninos estavam falando aqui de bola também, né? Ele passa a ser um comum, né? Algo mais comum. É o especializado que vem para a língua geral. E aí, como tu és uma pessoa que trabalha com a questão da contabilidade, né? Então, aí, fechar sozinho é um item, balanço sozinho é um item. Mas fechar para balanço é um terceiro item, né? Tem um terceiro significado. E os domínios, geralmente, eles emprestam,
né, dos seus termos especializados, eles emprestam para a língua geral termos que vão agregar também esses sentidos. Então, uma mulher pode ter tido uma desilusão amorosa, ela diz, eu estou fechada para balanço. Né? Quer dizer, eu não quero ter nenhum compromisso agora. Então, esse fechado para balanço deixa de ser algo específico do campo, por exemplo, da contabilidade, e passa a circular na língua geral com outro valor. Será que caiu? Tá bem, e ouvimos, é isso mesmo. Pois é, então, e esse movimento, professora, ele é constante. Né? Ele é constante. Tanto a língua geral quanto a língua especializada, elas vão se cruzando. Na verdade, o que é o especializado? É algo que se tira da língua geral. Mas quando volta para essa língua geral, a gente consegue perceber qual é o domínio de origem. Né? Esse termo aqui é um termo lá da contabilidade. No futebol, a gente tem muito isso, né? Esses fraseologismos que circulam, que vão e voltam, né? de um campo para o outro. Por exemplo, tem uma categoria no futebol que é dente de leite. Né? Categoria em que tem só crianças abaixo de 7 anos. Então, dente de leite é próprio do domínio da saúde, né? Da odontologia. Mas está lá, é uma categoria dente de leite. Nós reproduzimos isso tão inconscientemente, nós não paramos para pensar sobre esses fatores, porque, como o Salar disse na sua definição de fraseologismo, eles são independentes, né, da vontade dos interlocutores. Nós simplesmente produzimos, incapaz de dizer em que momento esses fraseologismos se aproximaram, ganharam essa forma, ganharam rigidez de forma e passaram a circular na boca dos seus usuários. É impossível dizer isso. Né? Mas também a gente consegue desconstruir e recuperar. Isso é que é o mais interessante na questão da fraseologia. Por exemplo, tem matar 2 coelhos com uma cajadada só, né? A Magda, lá no Sai de Baixo, ela dizia matar 2 coelhos numa caixa d'água só. Então, ela desconstruiu o ditado, mas mesmo assim a gente consegue recuperar a ideia inicial. E isso acontece com todos os domínios. Ok? Só eu e o Alan. Muito bem. Deixa eu ver mais aqui, professora. Alguém me perguntou assim, prof, o termo porteira fechada, quando se trata de uma venda de algo ou de imóvel, por exemplo, pode ser considerado uma fraseologia? Porteira fechada, mas tem que ter o contexto para a gente ver, porque não me parece uma fraseologia, mas se ela indicar, por exemplo, eu vou vender essa fazenda, porteira fechada, e esse porteira fechada inclui tudo que tem dentro, né? Os animais. Então, se a gente vê também, quando ele vai fazer uma venda de uma farmácia, por exemplo, a Big Ben. A Big Ben vendeu com porteira fechada, então foi tudo que tinha dentro. Sim. Remédio, né? Então, esse entendimento. Não, se tiver esse entendimento, é sim uma fraseologia. A gente aplica o teste, mas provavelmente sim. Esse é um dos grandes problemas também da fraseologia. É definir, por exemplo, onde ele começa e onde ele termina. Né? Por exemplo, fazer um gol de placa. Onde é que está a fraseologia? Em gol de placa ou em fazer um gol de placa? Aí a gente tem que definir metodologicamente onde é que vai ser a segmentação desse fraseologismo para poder definir, para poder dar uma definição. Se gol de placa é só uma nomeação, mas fazer gol de placa já é uma ação. Né? Então, esses problemas metodológicos a gente vai cortando logo no início do trabalho para poder deixar bem claro onde é que começa e onde é que termina cada caso. O Denilson perguntou, frase futebolística, mete na frente, enfia mais forte. Mete na frente, enfia mais forte não me parece, mas mete na frente pode ser, mas tem que testar. E tem que ver a frequência dos contextos em que ela foi utilizada. Eu sei que o mete na frente é para avançar a bola, né? Nesse contexto.
matar 2 coelhos com uma caixa d'água só. A Magda era melhor. Um ícone, exato. Aí, nesse caso da Magda, o que ela fazia era uma quebra da previsibilidade. Aquele fator que eu disse, onde você preencheria aqui com uma cajadada, né? Ela colocou uma caixa d'água, que tem uma função prosódica bem parecida, cheia de vogais, né? Mas não é o mesmo termo, não é o mesmo constituinte. Mas, mesmo assim, a gente consegue recuperar essa informação do fraseologismo original. Demais. Então, é muito interessante, hein? Um campo muito bom. Solta a linha. Solta a linha. Olha, o solta a linha, se for assim, descai penoso, JBR, eu não sei, é JBR, né? Descai penoso é uma fraseologia, mas solta a linha só se a gente submeter. Tem que ver, eu teria que ver. Né? Teria que ver porque se não tem o contexto, se não tem a quantidade de vezes, aí só testando mesmo, para ver se ele aparece em todos os contextos com o mesmo significado. E sempre da mesma forma. Solta a linha, então não teria como dizer de imediato. Mas descai penoso, certeza que é. Solta a linha penoso, né? Então, tu achas assim que nesse caso, o penoso é que estaria estabelecendo aí essa relação de fraseologia. Teria que ver também, solta a linha penoso. Descai penoso. Acho que não. Solta a linha penoso. Teria que ver o contexto. Todas as vezes. Olha só, a Francisca Silva, eu falava era cacetada. Por quê? Porque já reformulou, né? já guardou de outra forma, mas tem o mesmo valor. Legal. Professora, a senhora fez uma tese em fraseologia, quem venha fazer um trabalho, seja de iniciação científica ou de mestrado, doutorado, que aspectos podem ser explorados? Podem ser explorados aspectos semânticos a partir da fraseologia, aspectos mais formais? Como é que está o campo da fraseologia, nesse sentido da pesquisa? Olha, nós temos alguns grupos de pesquisas, né? Agora, já um pouco mais de difusão da área, mais pesquisadores, temos eventos que tratam especificamente sobre fraseologia, com o adendo de dizer que esses eventos são sempre muito leves, né? Porque no campo da fraseologia a gente brinca com tudo. A gente brinca, por exemplo, com aspectos sintáticos, aspectos semânticos, aspectos pragmáticos, aspectos do discurso. Então, e de todos os domínios, dá para você ver, por exemplo, o que tem de fraseologia até na Força Aérea, na questão da aviação, e você pode ver o que tem de fraseologia lá dentro da sua casa, com a questão da mãe que abençoa o filho, né? Quando eu digo assim, benção mãe, Deus te abençoe, ela usa um fraseologia, Deus te abençoe. Ou então diz, Deus te faça feliz. Né? Então, esse aspecto religioso, tudo pode ser estudado pelo viés fraseológico. Os estudos que a gente tem, na sua maioria, abordam o campo semântico, né? Por conta da questão da idiomaticidade. Mas também tem muitos trabalhos que se voltam para a questão sintática, já que um dos fatores que implica muito em definir se é ou não um fraseologismo é a questão da fixidez sintática, que é o primeiro estágio que eles passam. Esses elementos, eles passam por estágios, né, de cristalização da língua. O primeiro momento para o fraseologismo é a fixidez sintática, antes da semântica até, né? E depois ele vai se reformulando. Então, dá para trabalhar para ver aspectos sintáticos, morfológicos, semânticos, e eu gosto de dizer, sempre com muita leveza. É uma área que dá para você verificar, está sentado com os colegas, só universitários. E aí eu começo a perceber que vocês usam muito determinados fraseologias. Eu posso ver que só os universitários fazem. O que só as crianças fazem lá na escola dominical? Por exemplo, quais são os fraseologismos
que acontecem durante uma missa, durante um culto. Como é que os evangélicos fazem as suas saudações? Né? Então, os católicos, dá para ver em tudo. Sempre tem fraseologia. É o nosso discurso repetido. Muito bem. Professor? Bom, a gente já está aí a 20 para as 18, 20 horas, quase 18 horas. Então, eu pediria que, se não há mais perguntas ali, as pessoas estão colocando vários exemplos, né? Então, eu pediria para a senhora fazer as suas considerações finais, né? Principalmente com relação a essa questão que nós tratamos hoje, em relação a fraseologismo e as relações de gênero, a orientação sexual. Então, para a senhora fazer as suas considerações finais. Bom, eu gostaria de dizer que foi um trabalho, como eu posso dizer de uma forma mais ou menos, foi dolorido. Durante alguns momentos da minha pesquisa eu chorei, porque é impossível você não se sensibilizar com o outro, não se colocar no lugar do outro, não ter o respeito pelo outro. E muitas das vezes nós repetimos esses fraseologismos no nosso dia a dia, sem nos preocupar quem está do outro lado, quem vai receber, né, essa carga às vezes, muito idiomática. Ela é tão idiomática, como o professor Giovanni falou, causa o riso, mas causa o riso para quem está pronunciando aquilo. Talvez para quem está recebendo, esse riso venha em forma de choro, né? Porque aquela carga que tem dentro daquele fraseologia, ela é muito dolorida. Então, eu cresci, por exemplo, ouvindo meu pai dizendo aquele menino é mão mole. Ele não sabia dizer se era homossexual, porque ele vivia na roça, né? Era um homem um mês mesmo. Mas a forma como ele dizia, ele é mão mole. Eu sentia que não era positiva, né? Como ainda dizia assim, eu prefiro que meu filho seja ladrão do que mão mole. Essa ideia, quantos de nós não temos essa ideia dentro da própria casa, dentro das próprias falas cotidianas? Então, quando eu fiz o trabalho, eu fiz pensando em mostrar o lado linguístico, mas também o lado sensível da coisa, né? Ver que o gênero, essas questões de gênero, hoje não é mais possível fechar os olhos. Nós temos sim que problematizar, temos que trazer algumas soluções. A luta é grande, né? Aí se a gente for, olha só como dá para desfazer o fraseologia. Nós que lute, não dá mais, né? Nós que lute já desfaz. Então, nós, como sociedade, precisamos aceitar. E aceitar isso até na reformulação de alguns desses fraseologismos, né? Por que não tentar reformular isso? Atualizar para o tempo que nós vivemos agora, para esse contexto histórico que nós temos agora. E dizer que realmente me encantei pela temática, justamente porque envolve pessoas. Não é só um corpus que eu retirei da internet, não é só isso. São lutas, né? São pessoas que estão ali querendo o seu lugar ao sol. Apenas nenhum lugar ao sol, o direito de ser como é. Então, agradecer por você ter aceito a minha fala, né? Inicialmente eu estava muito preocupada só com a parte fraseológica. Eu preciso mostrar como é que isso acontece, para ver se alguns dos alunos se interessam, né? Mas não foi isso que aconteceu. Eu fui tocada pelo tempo. Muito obrigada a todos que participaram, fizeram suas perguntas, que contribuíram. Realmente eu não vou esquecer. Vou levar esse trabalho adiante. Nem que seja sozinha. Pode contar comigo, professora. Posso trabalhar a questão mais... Eu trabalho as questões mais teóricas de gênero e sexualidade, que é minha área, e trabalhamos juntos. Né? E tem muitos alunos do nosso grupo de pesquisa que eu tenho certeza... Ó, a Miquele é do nosso grupo de pesquisa, está querendo fazer alguma coisa aí. Então, a gente está aberto para trabalhar junto. Quem quiser trabalhar com a gente no nosso grupo, sinta-se convidado, sinta à vontade.
vem que tem muita coisa para a gente fazer. Tem coisa que a gente nem imagina que a gente pode explorar, né, em termos, na linguagem, na sociedade, né? Eu nunca, assim, são as minhas primeiras contatos com a fraseologia, né? A partir da professora Carlene. Mas sempre que eu dou aula de relações étnico-raciais ou questões assim, eu sempre penso, uma das primeiras coisas que eu digo é que a gente precisa ter cuidado com a linguagem, porque é da linguagem que parte, a linguagem constitui o sujeito, constitui as relações sociais, né? Então, às vezes tem coisas que a gente fala, vocábulos que a gente usa, que a gente nem se dá conta da origem, né? Por exemplo, o verbo denegrir, né? Um verbo que sempre fala, olha, a gente tem que tirar do nosso vocabulário esse verbo denegrir, né? Porque denegrir é uma palavra de semântica negativa, né? Que é tornar negro, negativizando as coisas, né? Então, a gente pode usar outras palavras, né? Pode ser um preciosismo, mas não é um preciosismo. Na verdade, é o modo como a linguagem se constituiu na base racista, heterofóbica, homofóbica, e machista, sexista, e que faz com que a linguagem sempre funcione ainda. Né? Então, a gente pode mudar, tomar mais cuidado. Não é ser politicamente correto, é ser, na verdade, solidário, humano, né? Então, eu agradeço muito, professora, pelas palavras, pela excelente aula. Eu não sei se a professora ainda está aí, se ela quiser dar uma palavra ainda, e daí depois eu quero dar uns avisinhos. Eu peço que tenham paciência com os meus avisos, porque eles são importantes. Professora Tiziane, se ela está aí. Deixa eu ver. Acho que não. Acho que não. Tiziane, caiu? É muita gente, eu não consigo chegar no final da lista. E ela é T. Acho que ela deve ter caído, porque senão eu já tinha falado. Bom, então, quando ela voltar, a gente recoloca. Pessoal, eu só queria avisar, primeiro convidar, né, para os nossos próximos eventos. Na quarta-feira, nós temos mais um Literatura e Invisibilidade em Debate, com a temática Letramento Racial Crítico e Educação nas Relações Étnico-Raciais. Será ministrado pela professora doutora Aparecida de Jesus e pela professora doutora Ione Jovino. Ambas são especialistas, pesquisadoras da área de relações raciais. Então, estejam todos convidados. A inscrição é pelo mesmo link lá no SIGA. Aproveitando essa questão da inscrição, eu vi que alguma outra pessoa disse que não recebeu o link para essa sala, ou do evento passado, ou não recebeu inscrição. Algumas pessoas que colocaram aqui, eu já verifiquei, e elas não receberam porque, como eu avisei, os eventos da semana passada ainda não tivemos tempo de emitir o certificado ainda. Eles estão em fase de emissão e deverão ser enviados no decorrer dessa semana. Então, a gente pede um pouquinho de paciência. No entanto, algumas pessoas que disseram que não receberam o link são porque não estão inscritas. Eu verifiquei no SIGA e não há inscrição. Às vezes, as pessoas confundem fazer o cadastro do SIGA com se inscrever no evento, tá? Eu estou dizendo isso porque hoje ainda eu recebi um e-mail de uma pessoa de outra instituição que disse que estava inscrita num evento que vai acontecer na semana que vem. Eu fui verificar e a pessoa não estava inscrita. Então, ela verificou no SIGA que ela havia feito apenas o cadastro no SIGA, mas não a inscrição no evento do outro dia. Daí eu ajudei, porque eu tenho toda a disposição para ajudei, ela agora está inscrita. Então, fazendo o login lá no SIGA, tem um campo no lado esquerdo que diz meus cursos e eventos. Você clicando lá, você consegue visualizar quais são os eventos que você está inscrito, tá? Então, eu peço isso. Se você não conseguir, se não estiver lá, eu disponibilizo meu e-mail e pode me chamar pelo Facebook, que eu ajudo a fazer a inscrição.
mas há pessoas que não estão inscritas. Eu tenho acesso a todas as inscrições aqui e não estão inscritas. Então, por isso é que não receberam o link e por isso não receberam certificados anteriores. Tá? A frequência está sendo contabilizada pelo Google Attendance, que é um aplicativo do próprio Google Meet. Só que ele vai captar o nome que você tem no Google Meet. Então, pode ser que batendo com o seu nome lá no SIGA não seja o mesmo nome. Mas, nesse caso, não tem problema. Quando a gente for enviar o certificado, quando os certificados estiverem todos prontos, a gente envia um e-mail avisando. Os certificados estão prontos, verifica lá no SIGA. Tá? Daí, se você verificar não está lá, é só me responder o e-mail dizendo qual é o seu nome, como é que seu nome está aqui no Google Meet, que eu verifico aqui no Google Attendance e emito o certificado, não tem problema nenhum, tá? Basta mandar um e-mail que a gente verifica, tá? Então, a gente fica à disposição, tá? Certo? Se tiver alguma questão, uma pergunta, é só colocar aqui no chat, ou pode mandar e-mail. O e-mail está lá na inscrição, tá? Lá no link da inscrição diz o e-mail, mas eu posso colocar aqui os e-mails que vocês podem mandar. Vou colocar o meu pessoal mesmo, que é o que eu sei de cor agora. Então, qualquer dúvida pode mandar perguntas para o meu e-mail, que eu verifico lá no SIGA se a inscrição foi feita. Então, eu já coloquei aí o meu e-mail, tá? Acho que é isso, tá? Não se preocupe que a gente vai resolver todos os casos de falta de certificado. Mas, lembrando que o certificado dos eventos da semana passada foi aquele do gênero em Foucault e dos estudos literários e culturais ainda não foram emitidos todos os certificados, porque não tivemos tempo. Certinho? Mais alguém? Professor, não sei se retornou. Carlene, palavra final, tudo bem? Acho que está. Deixa eu ver se o meu microfone está ligado. Bom, quero agradecer, né? Agradecer e, se precisar, estou por aqui. Os alunos que quiserem entrar em contato comigo, eu deixei meu e-mail na apresentação. Acho que alguns estão pedindo a apresentação. Eu posso mandar para ti depois e a gente vê. Compartilha, né? Porque para mim não tem nenhum problema. Isso, sempre, quase todos os nossos eventos, os participantes têm pedindo, se for possível, mandar o material, o slide, né? Quando se pode mandar para mim, que no momento que eu mandar esse e-mail avisando que os certificados estão prontos, eu já também aproveito e envio de um e-mail só o slide, tá? E os certificados são no SIGA, não é que recebem por e-mail também. Muitos perguntam isso, se é por e-mail. Não é por e-mail, no SIGA. Tudo no SIGA. Tá bom? Professora Carlene, eu quero agradecer mais uma vez a senhora pela disposição, por essa maravilhosa aula. Acho que todos nós ficamos muito satisfeitos com a aula. Eu fiquei muito feliz, aprendi muita coisa. Eu sou da área da literatura e não tenho quase nenhum contato com a fraseologia, então já saí daqui um pouquinho melhor, um pouquinho mais conhecedor de um campo que eu não tenho assim tanta proximidade, mas que eu acredito que dá para se aproximar. Tem muitas preocupações aí na fraseologia que me contemplo por pensar as relações de gênero, a sexualidade, a raça, né, nessa constituição do sujeito através da linguagem. Então, eu quero agradecer muito e foi maravilhoso. Todo mundo aí está agradecendo e elogiando, então valeu muito a pena estar aqui. E fica, então, um convite para quarta-feira, então, a nosso encontro de quarta-feira sobre letramento racial crítico e educação das relações étnico-raciais. Tá? E do mais, eu agradeço. Mais uma vez, e a todos que participaram e ficaram até agora. Muito obrigada. Qualquer coisa, estamos por aqui. E do mais, eu agradeço a presença de todos, o interesse de todos em estar com a gente no nosso Literatura e Invisibilidades em Debate. Tá? E preencham um formulário que foi encaminhado, tá? Que daqui a pouco, nessa semana ou na outra, vocês devem receber os certificados. Eu estou colocando aí a tela do nosso próximo evento para caso queiram estar com a gente, tá? Então, não deixe de preencher o formulário e saibam que logo, logo vocês recebem o certificado. Às vezes demora uma semana, 10 dias, tá? Mas logo vocês recebem. Muito obrigado a todos e a todas.
Sim, os slides vão ser, eu vou enviar por e-mail, viu, Glauciele? Todo mundo vai receber os slides no e-mail informado na inscrição do cigarro. Não deixe de preencher o formulário, que não preencheu. Agora, aqui novinho, consegui acompanhar um pouco pelo Facebook. Conseguiu? Sim. Alguns estão pedindo aqui o slide, eu vou providenciar aqui para enviar logo agora, tá? Tá. Cadê teu pai? Ele foi botar o cabelo. Por que você não foi? Eu estou estudando. Peraí, que eu acho que ele está tentando. Pronto, mas tá? Tem um e-mail. Tá certo. Obrigado, Carlene. Foi muito bom, viu? Adorei. Obrigada. Eu gostei também. Os intérpretes estão aí ainda, se tiverem, eu agradeço muito. Acho que já saíram. Cláudio e o Alan, eu agradeço muito.